Tem uma outra informação que a produção separou, que é muito importante, porque o governo brasileiro pretende avançar naquele debate que a gente já tratou aqui outras vezes, sobre a regulação das plataformas digitais. E segundo fontes do Planalto, a ideia é que o tema seja discutido no G20. A intenção seria propor medidas de nível global com o objetivo principal de combater notícias falsas. Desde dezembro do ano passado, o Brasil passou a presidir o grupo das maiores economias do mundo, posto que deve ocupar até novembro, data que também acontece a cúpula de chefes de Estado no Rio de Janeiro. Você, Cristiano Beraldo, as realidades dos países que integram o grupo são diferentes. É possível debater regulação das plataformas em âmbito global? Eu me lembro que há poucos dias nós falávamos sobre a possibilidade de criar alguns dispositivos, alterar a legislação, obrigar as plataformas digitais a seguirem certos protocolos, e o Mota disse, mas como será isso? Como vai funcionar na prática? Peraí, um camarada que usa o X, o Twitter, nos Estados Unidos, não usa esse tipo de dispositivo que terá umas regras diferentes no Brasil. Você acredita ser possível criar uma legislação global? Renato, isso é uma grande bobagem, né? Porque você, primeiro, precisa resolver o assunto internamente, e o que tem de valor é você trocar experiências. Olha, fizemos isso aqui, deu certo, aquilo não deu certo. Você vai usando a experiência, trocando experiência, para poder formatar algo que faça mais sentido. O que não pode é você colocar a responsabilidade que cada país tem de forma individual e jogar isso num balaio onde você tem inúmeros países, cada um com uma realidade completamente diferente e que, obviamente, jamais vão chegar num consenso, porque terão a ótica da sua própria realidade. Então, isso aí é, no máximo, um esforço para conseguir apoio de mais países para justificar a censura que querem implementar no Brasil. Esse pode ser o jogo, porque fora disso não tem nenhum cabimento. Depois de cada país ter lá a forma de lidar com as redes sociais e com a liberdade de expressão, você propor aí um esforço conjunto, alguma coisa para combater fraude, para combater golpes, etc., vá lá. Agora, querer usar isso de ponto de partida só pode ter má intenção vinculada. Então, olho esse tipo de manifestação de uma forma bastante preocupante. Mesmo porque as redes sociais que fazem sucesso em alguns países, né, por exemplo, no Ocidente, não são as mesmas que são muito utilizadas nos países asiáticos. É preciso considerar isso também. Gani, o que você gostaria de dizer sobre essa ideia, essa proposta, e no que esse debate no G20 pode ajudar a gente a resolver as nossas questões aqui? Eu vou na linha do Beraldo. Isso daí é um precedente para a censura. Olha que loucura, de repente, regulação de rede social se torna um tema relevante ao ponto de ir para o G20. Peraí, o Brasil não tem outras prioridades como segurança pública, discutir, né? Aprimoramento de segurança pública, questões energéticas? Não. Aí a gente, o combate à pobreza, saneamento básico, eu posso elencar aqui 20 prioridades na frente. Não, aí de repente é regulação das redes sociais. Então, essa regulação da rede social tem um método por trás. Isso pode desembocar, claro, na censura. Porque o que é essa regulação das redes sociais? Hoje já existe um aparato jurídico para os excessos. Leia-se difamação, leia-se calúnia. Já existe isso, né? Se houve difamação e calúnia, você pode entrar na justiça, talvez acelerar esse processo judicial. Mas colocar uma série de regras, mas esse tema você não pode falar, porque isso é proibido, entrar num questionamento neste tema. A gente já viu isso, questionamentos de alguns temas, questionamentos, não estou nem falando afirmação, hipóteses, questionamentos eram tratados como fake news. Então, esse tema não pode, essa crítica não pode, essa opinião não pode. Isso é tudo menos liberdade, meu Deus do céu.
Então essa liberdade asséptica, completamente perfeitinha, regulada, sem nenhuma imperfeição, ela não existe. E mesmo para a liberdade poder existir, algumas imperfeições a gente tem que conviver com elas. O mundo é assim, né? Quando a gente dirige um automóvel, a gente tem a liberdade, mas a gente não está imune a riscos. Esse mundo de risco zerado, do mundo absolutamente controlado, é a ideia central da esquerda, de eu conseguir zerar o risco e controlar absolutamente tudo. Isso não existe. Isso vai contra, né, a liberdade, que está muito ligado à prosperidade da civilização ocidental. Então eu vejo como um tiro no pé e um baita retrocesso. Dantas, trocas de experiências, o Brasil conhecer os cases de sucesso ao redor do mundo em relação à regulação das plataformas digitais, isso te anima ou te assusta? Me anima a criticar. Eles poderiam levar essa discussão para o BRICS. Já tem China, Rússia, agora vai ter o Irã, acho que vai ter Venezuela, chama Cuba também. O Brasil vai ser expulso do grupo, hein? O Brasil vai ser expulso do grupo. Não vai ser BRICS, vai ser RICS. Vai ser expulso do BRICS para discutir regulação? Não, é o fórum adequado, vai por mim. Eles defendem a democracia lá, que é uma beleza. Sim. É a democracinha. É a democracinha. Olha só. Vamos aos fatos, né? O Orlando Silva, quando fez o PL 2630, ele se baseou fundamentalmente na lei aprovada, lei de serviços digitais aprovada na União Europeia. Eu me dediquei a ler, o projeto foi aprovado, é um projeto de regulação. Ele trata da proteção de dados e ele cria mecanismos para você evitar a manipulação das redes usando os seus dados para te fazer propaganda, para te impor propaganda. Então ele cria regras de transparência para que as redes, quando te direcionarem uma propaganda, ela tem que te informar por que ela está te direcionando aquela propaganda. Porque você, olha... quando você abriu aqui o teu perfil, você se mostrou interessado em assuntos de esporte, de gastronomia, de viagens, então estou encaminhando a você essa propaganda do pacote turístico, né? Do restaurante novo que abriu, etc. Não há um item que fale de combate à desinformação. Há exigência de proteção, de criação de mecanismos de proteção da infância, justamente para se ajudar, para se restringir o uso das redes à prática da pedofilia, do tráfico humano, de crianças, etc. É um crime muito corrente. Mas não há nada sobre esse tal de combate à desinformação, combate à fake news. Não existe esse debate. Esse debate ele é original, é a nossa jabuticaba. Porque aqui há essa necessidade de se calar o outro. E é muito interessante porque esse projeto do Orlando, ele coloca que os parlamentares têm a imunidade parlamentar de rede agora. Eles vão poder. Então, assim, na verdade é uma preservação do sistema. Quem vai perder liberdade é o cidadão comum, é o jornalista, que critica, que aponta o dedo. É o nosso papel fazer a fiscalização das políticas públicas, do poder. Tem gente que não consegue conviver com isso, mas isso é a democracia, gente. Eu sei que é difícil receber crítica, mas tentem usar essa crítica para melhorar, porque vocês estão aí sendo pagos por nós, não só jornalistas, por todos nós, por toda a nossa audiência. É essa audiência que nos privilegia e que entende que nós somos porta-voz dessas demandas. Então, essa é a grande diferença. Vamos parar de discutir conteúdo e vamos discutir aquilo que sugere abuso econômico, abuso de prática comercial, né, de excesso de publicidade, de exposição da infância. Isso tudo vale. Agora, discutir restrição ao pensamento, isso é ditadura. Acabou.
Mas eu estou olhando com muita curiosidade esse debate sendo levado ao G20. Eu quero ver o que a turma do G20 vai dizer. Eu estou muito curioso e vou acompanhar. Pois é, mas a gente não corre o risco, Beraldo, de alguns chegarem do exterior com 1001 ideias e acabarem utilizando isso como uma chancela para promover mudanças que talvez tenham dado certo em um país com uma realidade completamente diferente, mas que aqui talvez não faça cócegas, né? Caneto, o comandante Rolim, finado comandante Rolim, ele dizia que reunião é algo que você só deve fazer depois que está tudo resolvido. Então, nesse caso, eu tenho certeza que a troca de informação entre os representantes desses países é tão intenso nessa seara que isso aí eles já sabem exatamente aonde querem chegar. O G20 vai dar uma chancela, vai dar um carimbo nobre para um tema que nada mais é do que censura, cerceamento da liberdade de expressão. Nós estamos vendo, inclusive comentamos aqui a decisão tomada em favor da Jovem Pan, usando uma legislação já em vigor que puniu aqueles que usaram das redes sociais para atacar uma emissora. A legislação existe. O que se quer não é aprimoramento da legislação. O que se quer é censura. Não há outro propósito possível. Porque quanto mais analógica for a discussão política no Brasil, melhor eles se saem. A esquerda não está preparada, curiosamente, a esquerda não está preparada para vencer a direita no campo da comunicação digital, das redes sociais. A direita encontrou nessa ferramenta ou nessas ferramentas uma forma de disseminação de ideias que por muito tempo ficaram escondidinhas. As pessoas parecem que tinham vergonha de dizer que eram de direita, sobretudo no Brasil. Acabou esse tempo. Hoje nós temos um pensamento de direita muito mais consolidado na sociedade brasileira. Nós já sabemos que a direita não é aquilo que a gente imaginava nas épocas do PSDB e de tudo aquilo que a gente viu acontecer. Ser direita é outra coisa. É defender o direito das pessoas de bem de portarem armas, de não terem doutrinação nas escolas, de ter um investimento a sério na segurança pública, de ver um Estado reduzindo o seu tamanho e se tornando mais eficiente, ao invés do Estado usado como um cabide de empregos e um mar de oportunidade para aqueles poucos amigos do poder se enriquecerem, se tornarem bilionários. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que esta tal reunião para discutir esse tema simplesmente vai ser uma encenação. E a partir dessa encenação, conheceremos o verdadeiro propósito dessa nova jogada. Alan Gani. Ô Caniato, você sabe que na China você só não pode falar mal do governo. De resto, você pode contar piada politicamente incorreta, tem humor, tá liberado tudo. A ditadura do politicamente correto não existe na China, mas você não pode falar mal do governo em hipótese alguma. Nos Estados Unidos, a ditadura do politicamente correto está em todo vapor lá. A cultura do cancelamento, assassinato de reputação existe brutalmente. O Beraldo pode até confirmar isso. Agora, você pode falar mal do governo à vontade, do judiciário. O Brasil, ele caminha para o pior dos dois modelos. Um pouco dos Estados Unidos e um pouco da China, pegando o que há de pior, a gente caminha para isso, com isso daí. A gente tem que fazer um break comercial, mas muitas mensagens em relação a esse assunto, hein? Valeu demais pela participação. Rodrigo Azevedo, já tem regulamentação nas redes sociais. Até demais. Já Ana Maria Oliveira, achando que esse projeto de lei não passa. E o Vitor Reis concordando com a Alan Gani. Verdade, Alan. Tantas situações para se preocupar, como segurança, saneamento básico,
Agora, se preocupar com regulação das plataformas, por favor.